Hoje, com o sermão intitulado Deus Mãe, a verdade da Bíblia, vamos dedicar algum tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. No final dos 66 livros da Bíblia, Deus Pai e Deus Mãe aparecem e dizem: quem tem sede, venha e toma a água da vida. Deus esclarece a humanidade sobre este facto através de uma revelação dada ao apóstolo João. Por outras palavras, nós podemos concluir que Deus nos revelou o propósito final da vida humana. O caminho para encontrar a felicidade e a alegria que a humanidade mais deseja pode, por vezes, ser fútil e doloroso. Isso conduz inevitavelmente a uma sensação de sede. Toda a humanidade está destinada a viver esta experiência. Sem dúvida, uma parte significativa desta sede provém do facto de não ouvir a palavra da verdade de Deus. Então, que solução é que Deus deu à humanidade? Não é procurar o Espírito e a noiva. É por isso que em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Acredito que, quando todos os filhos de Sião que estão nas trevas forem encontrados, Deus abrirá o caminho glorioso para que possamos regressar à nossa casa eterna, o reino dos céus. Com esta esperança no coração, devemos todos esforçar-nos por nos mantermos firmes nesta verdade. Devemos compreender, encontrar o Pai e a Mãe Celestiais, é o propósito final da vida humana. Durante a nossa vida, há todo o tipo de empregos a exercer, conhecimentos a adquirir e inúmeras experiências de vida a obter. No entanto, quando encontramos o Pai e a Mãe, eles derramam sobre nós a água da vida e saciam a nossa sede. Mesmo que estejamos exaustos por viver uma vida difícil e por lutar contra experiências indesejáveis, vamos banhar-nos na graça divina de Deus e desfrutar do descanso neste abençoado dia de sábado. Até agora, muitas igrejas têm defendido a crença de que só existe Deus Pai. No entanto, Deus Pai e Deus Mãe são claramente testificados na Bíblia, escrita pelos profetas que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade? A vontade de Deus está totalmente incorporada na Bíblia. Não é a vontade de Deus Pai que a humanidade permaneça inconsciente de Deus Mãe. Primeiro, vejamos os ensinamentos escritos em Isaías, capítulo 60, versículo 1, que nos esclarecem sobre a condição espiritual da terra. Vejamos o capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, aqui, a terra refere-se ao mundo inteiro. As trevas cobrem o mundo, e a escuridão, os povos. As trevas cobrem a terra, tornando impossível distinguir a frente da retaguarda ou a esquerda da direita. Além disso, uma espessa escuridão cobre os povos. Cobre os olhos, os ouvidos e os corações dos povos. A única forma de nos libertarmos destas trevas é a vinda de Deus Espírito Santo na época do Espírito Santo. Por quê? O que é que a Bíblia diz sobre Deus? Deus é luz. Vejamos 1 João, capítulo 1, versículo 5. No capítulo 1, versículo 5, está escrito: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta. O que é que a Bíblia diz sobre Deus? Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Só quando Deus vier é que tudo será revelado. Por muito competente que seja um académico, ou mesmo que alguém tenha lido a Bíblia dezenas ou mesmo centenas de vezes, nunca será capaz de remover ou dissipar as trevas.
Só o próprio Deus o pode fazer. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, está escrito que só quando a raiz de Davi, a segunda vinda de Cristo, vier, é que as verdades escondidas na Bíblia poderão ser reveladas. A Bíblia dá-nos a conhecer que só nessa altura é que tudo poderá ser completamente aberto. Nos lugares onde Deus está ausente, só há trevas. Só quando Deus está presente é que o mundo pode tornar-se um mundo de luz. A luz não pode existir na ausência de Deus. Assim, Deus deve vir. No entanto, hoje em dia, as igrejas do mundo reconhecem apenas Deus Pai. A razão encontra-se no Apocalipse capítulo 13, que afirma que Satanás deu à besta o seu poder e grande autoridade. Examinemos cuidadosamente a natureza de Satanás. Há uma passagem em que Deus nos mostra a natureza que Satanás possui desde o início. Encontra-se em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Depois de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus questionou-os sobre o pecado de comerem dessa árvore. Depois, ele dirigiu-se a Satanás e perguntou por que os enganaste e castigou-o. Nessa altura, o que é que ele disse a Satanás? Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Por isso, na perspectiva de Satanás, ele nunca está satisfeito com o aparecimento da mulher. É por isso que ele insiste sempre: não há Deus-mãe, e nega Deus-mãe. Vejamos esta cena em Gênesis capítulo 3. Como Deus é luz, Satanás não pode continuar a exercer o seu poder quando a luz de Deus Pai e a luz de Deus Mãe são reveladas. Vejamos o capítulo 3, versículo 13, de Gênesis. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, o que é que Deus pôs? Inimizade entre ti e a mulher. Esta profecia foi carimbada. É o destino de Satanás. Por muito que tente, ele não consegue escapar. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Portanto, por outras palavras, só o restante da descendência da mulher pode resistir a Satanás, o diabo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que fará o seu descendente? Este te ferirá a cabeça. Quando a cabeça é esmagada, isso significa a morte da serpente. Deus disse: a descendência da mulher esmagar-te a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta grande batalha espiritual, também a descendência da mulher sofrerá alguns danos e enfrentará dificuldades. Para nós compreendermos e percebermos este assunto, temos de conhecer não só Deus Pai, mas também Deus Mãe. A quem se refere a mulher aqui mencionada? Vamos descobrir através da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva tornou-se a mãe de todos os seres humanos. Qual é o significado do nome Eva, de acordo com a nota de rodapé? O seu significado é viver, ou seja, a vida. Por conseguinte, Eva é a fonte da vida. Pensem na vida. Só Deus pode ser chamado de vida. Um ser mortal não pode ser chamado de vida. Uma vez que a mulher é a fonte da vida, Satanás tem estado a travar uma guerra espiritual contra ela durante séculos. Satanás sabe muito bem que o aparecimento da mulher significa a sua derrota.
Isso é porque Deus profetizou sobre isso e concedeu-lhe este destino de antemão. Como resultado, Satanás faz todos os esforços para impedir que as pessoas conheçam esta verdade e que a mulher apareça. Uma noção enganosa propagada por Satanás é a de que não existe Deus-Mãe. Ele está a conduzir a humanidade ao engano. No entanto, de acordo com Zacarias capítulo 14, de onde sairá a água viva naquele dia? Fluirá de Jerusalém. Então, quem é Jerusalém? Jerusalém lá de cima é livre, a qual, quem é ela? É nossa mãe. Satanás odeia muito o aparecimento de Deus-Mãe. Então, o que é que ele fez a toda a terra, espiritualmente, para impedir que as pessoas a conheçam? Ele transformou-a no mundo de trevas, tal como está escrito em Isaías capítulo 60. Uma vez que as trevas cobrem toda a terra e que a escuridão é espessa sobre os povos, é imperativo que Deus Pai, que é a luz, venha e que Deus Mãe, que também é a luz, apareça. Acima de tudo, Satanás sabe melhor do que ninguém que, quando Deus Mãe aparecer, a sua cabeça será inevitavelmente esmagada. Por outras palavras, isso significa que a sua destruição é iminente. Como Satanás está bem ciente disso, ele absolutamente não quer que a verdade de Deus Mãe seja espalhada por todo o mundo. Apesar de todos os seus obstáculos, o que devemos fazer como filhos do céu? Como está escrito em Isaías capítulo 62, nunca devemos calar-nos, mas sim, proclamar corajosamente esta verdade até que Jerusalém receba os louvores do mundo inteiro. Vejamos o capítulo 62, versículo 6, de Isaías. Capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso até que restabeleça. Quem é que Deus estabelece? Jerusalém. Quem é Jerusalém? Segundo o livro de Gálatas. Portanto, é Deus Pai que revela a existência de Deus Mãe aos seus filhos. Quem revelou a existência de Eva à humanidade e até proclamou o seu nome? Foi Adão, o marido de Eva. De forma semelhante, Isaías, capítulo 62, afirma: nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Os filhos celestiais devem cumprir diligentemente esta missão. Devido aos nossos esforços sinceros e trabalho árduo, Satanás está a perder gradualmente o seu poder espiritual no mundo invisível. Não é esta a razão pela qual cada vez mais pessoas de todo o mundo têm o entendimento correto sobre a glória de Deus Pai e Deus Mãe e regressam à luz da verdade. Quando está escuro, elas não conseguem distinguir o que está à frente nem o que está atrás de si. Assim, mesmo que lhes digamos para virem para o Espírito e a noiva, elas não o conseguem. Vejamos o capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 17. No versículo 17, está escrito: o Espírito e a noiva dizem: o Espírito não é Deus Pai, segundo a Trindade. Então, quem é a noiva de Deus Pai? Aqui, Deus Mãe e Deus Pai estão a falar à humanidade. Deus Pai e Deus Mãe dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Se temos esperança pelo eterno reino dos céus, a salvação, a verdade e o perdão dos pecados, a quem devemos dirigir-nos? Devemos dirigir-nos a Deus Pai e a Deus Mãe, isto é, ao Espírito e à noiva. Esta é a única coisa que a humanidade deve fazer acima de tudo. Há muitas coisas para estudar, como o dia do sábado, a Páscoa, as 7 festas em 3 tempos, e várias profecias na Bíblia. No entanto, qual é o objetivo final de os estudar?
Suponhamos que alguém não conhece Deus Pai e Deus Mãe, mas conhece muito bem o dia do sábado e a Páscoa. Se essa pessoa não conseguir encontrar o Pai e a Mãe no final, todo esse conhecimento torna-se insignificante. Nós temos de encontrar Deus Pai e Deus Mãe. Só então Deus nos concederá a vida eterna. Quando possuirmos a vida eterna, seremos completamente libertados do pecado e do poder de Satanás. Não é isto verdade para todos os filhos do céu? Por isso, a única esperança para a humanidade é a Mãe. É Deus Pai e Deus Mãe. Infelizmente, a humanidade continua a ignorar este facto. Isso é porque os seus olhos estão fechados. Quem é que lhes fechou os olhos? Há milhares de anos que Satanás cobre a terra com densas trevas e faz uma lavagem cerebral à humanidade. Como resultado, apesar de ela estar claramente registada na Bíblia, eles falam como se não houvesse Deus Mãe na Bíblia, não é verdade? Vejamos o capítulo 1, versículo 26, de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Uma vez que Deus falou da sua própria imagem, Deus deve ter uma certa imagem no mundo espiritual. Não é verdade? Também disse Deus: façamos. O que é que Deus estava para fazer? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, qual, nós, existe no mundo espiritual. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. O que é que ele criou? Homem e mulher os criou. Então, à imagem de quem foi criado o homem? Além disso, à imagem de quem foi criada a mulher. A Bíblia registra claramente que Deus os criou à imagem de Deus. Qual foi o resultado? Foram criados o homem e a mulher. Assim, nós podemos concluir que o homem e a mulher são cópias da imagem de Deus. A imagem masculina foi criada refletindo a imagem masculina de Deus, enquanto a imagem feminina foi criada refletindo a imagem feminina de Deus. O que é que Deus disse quando criou a humanidade? Alguma vez Ele disse: eu farei o homem. Deus disse: façamos o homem. Então, o que significa o facto de Deus se ter referido a si próprio como nós? Quem é que existe para além de Deus Pai? Não podemos confirmar a existência inegável de Deus Mãe. Não é verdade que todos os cristãos chamam a Deus, que tem uma imagem masculina, Deus Pai? Então, naturalmente, quem é aquela com a imagem feminina que concedeu à humanidade o sopro da vida? Sem dúvida, é Deus Mãe. A Bíblia foi registada por aqueles que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Diz-se que os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram escritos por Moisés, considerando-o como autor. Mas quem é o verdadeiro autor? É o próprio Deus. Para simplificar, Deus transmitiu as mensagens e Moisés limitou-se a escrevê-las. Portanto, é a vontade de Deus Pai e de Deus Mãe. Também está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem disse a Moisés para registar estas palavras? Não é outro senão Deus. Como se vê em Gênesis capítulo 1, quem estava presente no reino dos céus antes mesmo de a humanidade ser criada. Nós podemos perceber que Deus Pai e Deus Mãe estavam lá. Temos de compreender que nós fomos criados no mundo espiritual. O que é que acontece a Satanás quando a mulher aparece?
A partir desse momento, ele enfrentará um problema crítico de ter a cabeça esmagada. Por isso, ele engana continuamente a humanidade, dizendo: não existe Deus-Mãe. Como ele fez uma lavagem cerebral na humanidade para que pensem não haver Deus-Mãe, a Bíblia compara esse estado às trevas, pois este elimina a presença da luz. Então, quem é que deve aparecer? Em 1 João capítulo 1, está escrito: Deus é luz. Assim sendo, Deus deve aparecer. Sejamos mais concretos. De acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, Deus Pai, que é o Espírito, e Deus Mãe, que é a noiva, devem aparecer. Somente quando Deus Pai e Deus Mãe aparecem, e a humanidade se aproxima de Deus Pai e Deus Mãe com fé total, é que lhes é dada a promessa da paz eterna, da vida eterna, do perdão dos pecados e da verdadeira esperança no reino dos céus. Não é verdade? A humanidade precisa desesperadamente de Deus Mãe. Para derrotar Satanás, é preciso que Deus Mãe realize a sua obra. Vejamos o capítulo 12 do Apocalipse. Capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. A antiga serpente do jardim do Éden transformou-se num grande dragão, e agora anda por aí a enganar as almas, conduzindo-as ao caminho da tentação e ao mundo das trevas. Assim, quando a luz é revelada, a sua própria existência fica totalmente exposta. Por isso, ela odeia a luz. Irmãos e irmãs, sabem como reduzir a taxa de criminalidade? É preciso eliminar as ruas escuras. As pessoas dizem que a instalação de candeeiros de rua e de CCTV em diferentes locais diminui significativamente a taxa de criminalidade. Nos locais onde há luz, a taxa de criminalidade é baixa, mas e nos locais sem luz? Ali podem ocorrer todo o tipo de crimes hediondos. Vejamos o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que tipo de destino terá o dragão depois desta guerra? Ele terá o destino de ver a sua cabeça esmagada. No entanto, o resto da descendência da mulher tem características distintas em relação a outras igrejas. Quais são as suas características? Eles têm a característica de guardar os mandamentos de Deus com diligência e fidelidade. Embora hoje seja um dia normal no mundo, não é para nós um grande e santo dia de sábado. É o dia em que se comemora o poder do Criador. Neste sábado, dia comemorativo do Criador, nós viemos a Deus Pai e a Deus Mãe para agradecer, louvar e glorificar. Como somos verdadeiramente abençoados por habitarmos no Pai e na Mãe. No mundo espiritual, há dois grupos, os que seguem Satanás e os que seguem Deus. No final, Deus declarou os seus destinos. Satanás sofrerá um ferimento fatal na cabeça, enquanto que o resto da descendência da mulher será apenas ferido na extensão do seu calcanhar. Por isso, é compreensível que Satanás esteja furioso agora que a mulher apareceu. Antes do seu aparecimento, Satanás podia controlar o mundo, mas agora o engano já não é possível. Por quê? Agora nós sabemos tudo. Através dos ensinamentos de Deus Pai e Deus Mãe, sabemos até como é que Ele mudou a verdade. Isto deixa Satanás furioso. Ele tinha escondido a verdade das pessoas durante séculos, mas agora, Deus revela tudo. O mesmo se passa com as pessoas. Aqueles que pecaram ficam extremamente perturbados quando alguém lhes diz: cometeste este tipo de pecado, apesar de serem efetivamente culpados de pecado. Satanás está atualmente num tal estado de raiva. Por quê? É porque a mulher apareceu. Em África, proclamamos: acreditem em Deus Mãe.
Na Ásia, proclamamos, acreditem em Deus Mãe. Também na Europa proclamamos, acreditem em Deus Mãe. O mundo inteiro está a gritar para as pessoas acreditarem em Deus Mãe. No capítulo 62 de Isaías, está escrito, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Quando gritamos desta forma, Satanás fica angustiado. Se o compararmos com o corpo humano, é como se tivéssemos uma dor de cabeça. Uma pequena dor pode ser ultrapassada. No entanto, ao vir daqui e dali, como o mundo inteiro está agitado, torna-se insuportável. Assim, enfurecido, Satanás tenta fazer guerra contra os restantes da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme o seu testemunho sobre Jesus. Os inimigos de Satanás são os justos que estão ao lado de Deus. Satanás continua a fazer guerra contra esses justos. Uma vez que eles não se alinham com a vontade de Satanás, Satanás trava uma guerra contra eles. Estes justos têm uma característica distintiva, guardam diligentemente os mandamentos de Deus. Eles guardam fielmente o sábado e a Páscoa. Eles usam o véu na cabeça porque é uma ordem de Deus. A Bíblia confirma que estas pessoas que guardam os mandamentos de Deus são os restantes da descendência da mulher, ou seja, os filhos de Deus Mãe. Neste dia de sábado, em que comemoramos o poder do Criador, esforcemo-nos por pregar as boas novas sobre a Mãe Celestial Jerusalém, que concede aos homens a dádiva gratuita da água da vida e os conduz ao eterno reino dos céus, o mundo que todos os homens esperam. Façamos brilhar a luz da verdade sobre Deus Pai e Deus Mãe ao mundo inteiro, para que possamos conduzir todas as pessoas ao reino dos céus, onde existe a felicidade suprema que a humanidade anseia. Nós temos de estar preparados para suportar a mais pequena dor. Embora possamos sentir a dor de nos magoarmos nos calcanhares, Deus prometeu conceder-nos a alegria eterna do reino dos céus, onde reinaremos para todo o sempre. Acreditemos firmemente que esta promessa será cumprida sem falta. Esperando que todos os membros da nossa família celestial sejam capazes de seguir graciosamente os ensinamentos e a orientação do Pai e da Mãe Celestiais com obediência, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.